Muito obrigada. Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde. Que bom, né? Estarmos mais uma vez reunidos aqui em nome do nosso Pai, do nosso Mestre e de Francisco de Assis. Hoje a nossa conversa é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças, sobre bem-aventurados os aflitos, no item 19, que fala sobre o mal e o remédio. Na verdade, a perfeita leitura que nos foi feita no início dessa tarde, ela já disse praticamente tudo o que eu teria para dizer para nós, né? Lembrando que sempre que quando eu falo para vocês, eu sempre falo primeiro para os meus ouvidos, né? Que é o que está mais perto da minha boca para ouvir e se certificar daquilo que está ouvindo. Mas, realmente, né? Há uma coisa que nós precisamos compreender. E diz, através de uma pergunta, na primeira frase desse item 19, que é a seguinte: será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Quem nos faz essa pergunta, através de uma psicografia, foi Santo Agostinho, em Paris, 1863. E é muito importante, principalmente nós espíritas que acreditamos na nossa questão evolutiva através da reencarnação, que saibamos que realmente a Terra, no atual estágio em que se encontra, e mesmo no próximo de regeneração, que está para vir, ela ainda tem como figura um lugar de aprendizado e de cura, ou de melhora das nossas doenças, das nossas mazelas, né? Então, em outras palavras, a gente costuma dizer, dentro da doutrina espírita, que a Terra é uma escola e um hospital. Aí vocês podem dizer, tá, mas a gente quando nasce, na grande maioria, não nasce doente para vir para um hospital. E a escola também, a gente cumpre, né? Aquele período obrigatório, o qual todos deveríamos ter o direito de passar, né? E aí, como é que a Terra continua sendo escola e hospital? Então é muito simples, né? Porque como escola, é claro, nós enquanto aqui estivermos, nós vamos estar aprendendo sempre, não é? Aqui nós temos pessoas de várias idades. Eu que já sou jovem há bastante tempo, eu posso dizer que mesmo durante todo esse tempo, esses 60 anos de vida que eu caminho, todo dia eu ainda aprendo uma coisa nova. Porque aparecem coisas novas para a gente viver e a gente vai ter que aprender a lidar, não é? Isso, com essas coisas que acontecem. Né? Hoje em dia, a tecnologia, meu Deus, para nós é complicado, né? A minha netinha de 5 anos pega o meu celular e se diverte. Eu já passo maior trabalho. Então, não é porque eu já tenho 60 que eu já sei tudo. Né? Em matéria de tecnologia, minha netinha de 5 anos, ó, passa de mim. Então, é uma coisa que eu preciso aprender. É claro que nós não estamos aqui falando
diretamente em tecnologia, mas no aprendizado de vida, de amor, de aprender a amar, a entender que toda dificuldade ela vem para nos fazermos melhores. E aí, dentro desse padrão, nós falamos que a Terra é também um hospital, porque nós sofremos. E não sofremos apenas fisicamente com as nossas dores, né? Dores da fibromialgia, dores reumáticas, problemas estomacais, dor de dente, dor de ouvido e por aí afora, quantas dores físicas a gente pode falar. São muitas, que também precisam de um atendimento desse Hospital Terra. E o aprendizado nesse Hospital Terra para essas doenças físicas é perdão, fé e amor, como nos foi dito na leitura, né? Porque quando a gente fica cheio de raiva, porque é porque Deus fez isso comigo, porque eu nasci sem braço, porque eu nasci sem perna, porque eu nasci sem enxergar, ou porque eu era saudável e bateram no meu carro e agora eu sou paralítico. Se a gente não perdoar, se a gente não tiver fé, que mesmo sem andar, ou sem enxergar, ou sem ouvir, ou sem falar, enfim, se nós não acreditarmos, não tivermos fé em Deus e no seu amor, a nossa vida física também será mais dolorosa, mais difícil de ser vivida, né? Quantas pessoas a gente já deve ter visto ou pelo menos ouvido falar: ai, fulano sofreu um acidente, agora está numa cadeira de rodas, não se conforma, está lá jogado, depressivo, não quer mais viver. E ao mesmo tempo, quantos a gente já tenha visto ou ouvido falar que, olha, fulano sofreu um acidente, está numa cadeira de rodas, mas parece que agora está mais feliz do que quando andava. Está mais vivo. Olha, tu não sabe o que a pessoa está fazendo. Quando tinha vida saudável, não fazia tanta coisa como faz agora. O que isso significa? Fé, perdão, amor. Porque quem acredita em Deus sabe que tudo tem uma razão e um porquê. E como já em outras vezes eu falei aqui, são as pessoas que escolhem fazer do limão a limonada ou a torta de limão, que eu prefiro mais, né? Então, o mal e o remédio. Para nós, que somos todos mais ou menos da mesma faixa etária, vocês devem lembrar da época, não é propaganda, nem sei se existe mais, o mercúrio e o metiolate. Quantas vezes a gente não fez arte, caiu porque saiu correndo, desvairada aí para fazer qualquer coisa, deu com o joelho numa calçada de cimento e arranhou toda. E o que a mãe da gente fazia? Dá-lhe metiolate, aquele que ardia mais ainda, né? O mercúrio era ruim, mas o metiolate era pior. Meu Deus do céu! E a gente queria o quê? Era escapar, né? Não foi nada. A gente gritava, mas a mãe dizia: dói, mas é pro teu bem,
porque depois isso aí vai infeccionar, vai ficar feio, aí tu vai reclamar mais ainda. Chora agora para não chorar depois. Não era assim? E isso se a gente também já não fez com os nossos filhos, né? Ou com os netos. Chora agora para não chorar depois. Pois é, gente. Nós temos que aprender que nessa escola, nesse hospital chamado Planeta Terra, nós viemos, talvez, por alguns momentos, chorar agora. Porque depois nós não vamos mais precisar chorar. As feridas, se curadas logo no início, elas não vão inflamar, elas não vão ficar pior do que já eram. E nós então não teremos motivos de reclamar no futuro. E esse futuro que a gente procura é o da vida espiritual. Esse é o nosso futuro. É lá que a gente vai ter toda a recompensa das dores sofridas aqui. O mal, ele vem para nós como remédio, como tratamento, para que a gente possa perceber os ensinamentos que as dores que por aqui passamos estão nos trazendo. Se antes eu tinha pernas e não fazia tudo o que eu precisava, agora sem elas é que eu aprendi a fazê-lo. Por quê? Porque eu entendi que eu posso muito mais do que eu achava quando tinha perna, porque eu era acomodada. Quantas vezes, né? A gente tem uma vida tranquila, tem um terreno, podia plantar flores, podia isso, podia aquilo, a gente não faz nada. Ah, porque não dá, ah, porque não tenho tempo, ah, porque não sei o quê. Aí, de repente, a gente se vê morando num quadradinho de um apartamento, cheio de prédio na frente, no lado atrás, né? Que a gente não tem, mal consegue botar um vasinho de flor na janela ou num cantinho para ver se nasce alguma coisa. E aí a gente para pensar, né? Quanta terra eu tive na minha mão e eu não trabalhei para ela florir. É que nós precisamos ainda muito perder para depois querer de volta. Para dar valor ao que a gente teve. Porque às vezes a gente tem tanto e não vê. É aquela coisa, eu tenho 5 dedos. Ah, se eu ficar sem um, não vai fazer diferença, vai? Amarra um dedo para ver o que acontece. É uma complicação, porque ele tem a sua utilidade. E aquilo que tu faz com ele, até tu aprender a fazer com um outro dedo, é complicado demais. A gente tem 2 braços. Será que faz mal perder um? Faz. Eu operei esse, tive que aprender a lidar com esse. Agora eu estou para operar esse. Aí está um trabalho, porque agora eu tenho que aprender a voltar com esse, que já estava desacostumado, já estava de preguiça. Então, acontece uma dor para que uma outra coisa nos faça perceber, não, mas esse aqui agora está bom. Esse já pode substituir o que está doído. Volta a fazer suas funções. Voltemos a nos erguer, a confiar no nosso Pai. Precisamos realmente confiar como confiamos em nossa mãe, em nosso pai. Quando depois de ter
colocado metiolate, tudo, se necessário foi, ainda nos botou um curativo com um baita esparadrapo em cima dos nossos pelinhos, e que quando tudo já estava bom, o que teve que fazer? Puxar, né? Aquele esparadrapo bem duro, que arrancava quase até a pele da gente. Ai, que dor! Porém, com certeza, se a gente aprendeu a lição, nós nunca mais saímos correndo, desvairadas, sem olhar onde botar o pé, né? Para não de novo cair e se ralar inteira. Não é assim? E Deus, Ele apenas nos dá a oportunidade. Ó, ali tem areião, cuidado, vai correr, vai escorregar no areião e vai se arranhar. Agora ali não tem. Presta atenção, procura o lugar melhor. A opção é nossa. Se a gente escolheu o outro caminho porque achava que era mais curto, mais rápido, a gente corre o risco de escorregar no areião e ralar todo o joelho, no mínimo. Mas também se ralar, não tem problema, ele vai dar o remedinho. Porque ele também só não nos dá dor, ele dá o remédio, porque ele é bom, ele nos quer bem, ele nos ama com o amor maior, que a gente não tem nem noção. A gente tenta colocar nele uma extensão, mas a gente não consegue, porque ele é muito maior do que o que a gente consegue ver e sentir. Ele está todo dia em nós e ao nosso redor. O amor está na chuva, está no dia nublado, está na noite escura ou plena de estrelas. É preciso que a gente passe pela noite escura, porque assim a gente dá valor para a claridade do dia. Quantas vezes a gente esquece disso, do como é bom raiar o sol. Mas aí quando começa a ficar calor, a gente fica reclamando. Ai, tá muito quente, ai, tá horrível. Aí vem a chuva. Ai, que coisa chata, tô com saudade de ver o sol, porque só tem chuva, tá molhando tudo. Ou então vem o frio. Mas é assim, porque só assim a gente começa a se abrir os olhos, a dar valor ao momento que está frio, ao momento que tem sol, ao momento que tem a chuva. Porque chuva é bom, molha a terra, refresca. O sol é bom, porque aquece. O frio é bom, porque nos refresca. Enfim, a vida é aqui para a gente aprender que tudo aquilo que a gente acha que é ruim, nada mais é do que aquele sinal amarelo dizendo: olha, observa, para, olha um pouquinho antes de atravessar, porque tem tanta coisa boa para tu olhar. Só que às vezes a gente segue assim, né? Se tiver um irmão ao nosso lado pedindo ajuda, a gente não vê. E é por isso que Deus, às vezes, coloca um buraco na nossa frente. Porque daí a gente tropeça e é aquele que está precisando de ajuda que vem e nos socorre. E aí, ele consegue chamar nossa atenção pelo bem que fez para conosco e, quem sabe, se tivermos a atenção devida,
aprendido a lição, nós consigamos olhar também para esse irmão e dar a ele o que ele precisa, a ajuda que ele também necessita. Santo Agostinho nos diz também que dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, ele haja restituído o brilho e a brancura? Quer dizer, a gente agradece muito a Deus quando tudo dá certo. Ah, não, Deus é muito bondoso. Olha, eu consegui construir a minha casa, eu tenho saúde, meu marido, meus filhos, a gente já tem um carro. Olha, Deus é muito bom. Aí a gente acha Deus bom. Mas aí um filho adoece. O marido sofre um acidente, de repente, parte para o outro plano. E a gente consegue continuar dizendo que Deus é muito bom? Ou a gente vai passar a dizer que Deus é ruim? Porque agora que eu tenho a casa, o carro, Deus me tirou o marido, o filho, a nora, enfim. A gente muda de opinião tão rápido quando a gente não se sente adornado, né? Com todas as glórias, com todo o brilho que Deus nos conceda, não é assim? Basta uma coisinha, não sair de acordo com o que nós estamos desejando, para que nós viremos e demos as costas a esse Pai que está sempre de frente para todos nós. Entender que é no hospital, apesar de um lugar de dores, de aflições, que quando curados, nós saímos gratos. Então, por mais que seja um lugar onde nenhum de nós quer estar, é o lugar que nós agradecemos quando Ele nos tira as dores, quando Ele nos cura das nossas dores, mesmo passando por dores. Não é? Ninguém vai para um hospital sem nada sentir. A gente vai com dor. E aí passa, às vezes, por cirurgias, por intervenções, injeções, soros, é tanta coisa. E tudo dói. Mas a gente agradece. Quem não agradece? Quando está com uma dor alucinante e alguém vai lá e nos espeta, às vezes só na terceira vez é que consegue a veia certa, né? E dói. Mas aí eles injetam aquele remédio. Ai, que alívio. Oh, dá vontade até de beijar a mão daquele que furou 3 vezes o braço da gente. Mas a dor passou. Daí a gente diz, ai, obrigada. Não é? É tão fácil agradecer quando a gente fica feliz. Mas nós temos que lembrar que o que nos trouxe a felicidade antes foi dor. Foi dor que nos deu o aviso. Ó, vai para o médico. Tem uma coisa errada contigo. É isso que a dor faz com a gente, não é? É um aviso prévio. Vai para o médico, vai para o médico. Essa é a canção da dor.
Essa é a canção que o nosso Pai nos envia todas as vezes que passamos pelo que a gente chama de mal aqui na Terra. Ele está nos chamando para irmos ao médico, ao hospital. E que médico é esse? Nosso Mestre Jesus, o nosso médico maior, aquele que é capaz, mesmo talvez nos furando 3 vezes até conseguir aquela veia boa, nos dá o santo remédio que nos tira as dores. Santo Agostinho diz: o Senhor pôs ao seu lado em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem fé se transportam montanhas. Desculpa. Que com a fé. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Quer dizer, ficará sob o seu amor, sobre a sua orientação e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres de eternidade. O que é uma dor perante a eternidade de alegrias? A gente nem consegue imaginar, porque se uma alegriazinha aqui na Terra já nos deixa tão satisfeitos, não tem multiplicação que a gente possa fazer por essas pequenas alegrias, a alegria de estar na eternidade do amor, do bem. Sua alma se desespera de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes. O corpo pode sofrer, mas a alma, que é mantida pelo nosso coração, pelo nosso amor, pela nossa fé, pelo nosso Pai, essa voa tranquila, entoando com os anjos hino de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. E aqui eu lembro de muitas pessoas que algumas eu presenciei, outras a gente ouve falar, e acredito que talvez todos aqui já tenham tido essa sorte, espero que tenham tido, de ver alguém nos seus últimos dias de vida corporal fazendo a sua passagem com tranquilidade, com paz. Ou aqueles que às vezes, mesmo num leito, com dores, com sofrimentos, transmitem a quem chega até eles paz, tranquilidade, resignação, olhar de amor e, por que não dizer, até de gratidão, conscientes de que ali estão, deixando
as dores do corpo para terem a alma limpa. Então, meus irmãos, que saibamos nós também dar valor às nossas dores, às nossas dificuldades, porque elas fortalecerão a nossa alma. E quanto mais usarmos o remédio do perdão, da fé e do amor, principalmente entregues ao amor do nosso Pai, a nossa alma não sofrerá. Que a paz, a bênção, a fé e o amor do Pai Todo-Poderoso, do Mestre e nosso irmão Jesus de Nazaré e de Francisco de Assis, nosso querido mentor, esteja com todos nós, fazendo com que consigamos dizer sim ao nosso Pai, porque nós sabemos que Ele conosco está. Obrigada a todos, obrigada, casa.